Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro... Fala nação, tudo beleza? E o assunto que temos hoje é sobre o Rodrigo Muniz, o xodó do Flamengo. É um fato que ultimamente o Flamengo tem feito um excelente trabalho com os jovens e vem colhendo muitos frutos, como Vinícius Júnior, hoje no Real Madrid, Paquetá, no Lyon e agora Rodrigo Muniz. Todos tiveram bastante destaque no clube rubro-negro e logo ganharam a torcida. Mas não apenas isso, eles atraíram olhares de clubes europeus. E assim como Vinícius Júnior e Paquetá, o Rodrigo Muniz também está arrancando olhares de clubes europeus. Recentemente, até recebeu uma proposta da Bélgica do Genk, que foi logo recusada, visto que o atleta entendeu que o negócio não seria uma boa para ele e preferiu aguardar uma proposta de um clube melhor, preferencialmente de ligas melhores. E de acordo com o portal Torcedores, o goleador vem recebendo sondagens de outros clubes da Europa, que vem monitorando cada passo da jovem promessa. E ainda segundo a publicação, Muniz recebeu consultas nos últimos dias, e o atacante ainda pode deixar o Flamengo nos próximos meses. Então, só nos resta aguardar o desenrolar dessa notícia. Mas diz aí, o que é que você acha? Seria uma boa para o Muniz sair do Flamengo? E se sim, para qual clube ele deveria sair? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre este assunto. Invencibilidade, o aproveitamento era ótimo, ainda é muito bom, 75%, gols marcados 37, gols sofridos, a defesa voltou a ser vazada, agora 18 gols sofridos. E a derrota para o Red Bull Bragantino, que é o líder da competição, hein? E a boa notícia para o Red Bull Bragantino é que o Fluminense está vencendo também o Fortaleza. Vamos lá então, ouvir os destaques deste jogo, vamos lá. Tem dias que as coisas não acontecem como a gente espera. Nós criamos um grande número de chances, um bom volume de chances, tivemos defesas importantes do outro lado, finalizações boas, bem feitas, muitas finalizações, acho que mais de 20 finalizações como no último jogo. Só que hoje nós, além de fazer 2 gols, nós sofremos algumas transições e o primeiro gol de bola parada, uma desatenção e um pouco de sorte, até eu diria. Acontece. Ô Zupac, o que aconteceu com o Flamengo ontem? Por que a derrota inesperada, Zupac? A derrota ela é inesperada, mas é um confronto que é possível que ele aconteça, né? Se a gente lembrar, no ano passado, se eu não me engano, o Red Bull Bragantino com o golaço do Claudinho foi ao Maracanã e ganhou do Flamengo também, né? A gente está em vários momentos do programa, quando a gente falou sobre Inter, quando a gente falou sobre Corinthians, quando a gente falou sobre Palmeiras, a gente falou muito sobre maneira de jogar, sobre o que os técnicos conseguem colocar nos times, quanto tempo isso leva, e o Flamengo enfrentou uma equipe que tem isso muito bem definido, e não é que tem isso muito bem definido por causa do Maurício Barbieri. O Maurício Barbieri trabalha no Red Bull Bragantino porque o clube tem isso muito bem definido, né? E porque no Red Bull Bragantino os fatores externos importam menos do que os fatores internos. E os fatores internos são pautados por uma maneira de jogar, que vai trazer vitórias, vai trazer derrotas, vai trazer frustração, mas vai trazer também grandes momentos, né? Então olha a semana do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino foi na Neoquímica Arena e ao Maracanã nessa semana. Ganhou os 2 jogos, trouxe 6 pontos para casa. Superior contra um Corinthians contra o qual ele é superior, né? O time do Barbieri é melhor do que o Corinthians. E ganhou do Flamengo contra um time que é superior a ele, né? Então conseguiu em 2 roteiros diferentes conquistar os 6 pontos, em um jogo com mais posse, com imposição, em outro jogo com menos posse, com muita velocidade e com muita eficiência. Então acho que é um resultado inesperado, porque do Flamengo no Maracanã se espera sempre vitória, mas se tem um time que tem mostrado tranquilidade para esse tipo de jogo, esse time é o Red Bull Bragantino. E acho que a grande notícia, apesar da derrota, e a grande notícia dos últimos jogos,
é o Rodrigo Muniz, né? Porque é tão difícil achar um centroavante, São Paulo está procurando um centroavante, o Abel teve que botar o Daverson, o Corinthians multou o seu centroavante, etc e tal. O Flamengo tem um, que é espetacular, que é o Gabriel, tem o seu reserva, que é genial, que é o Pedro. E aí, por causa da convocação do Gabriel e da contaminação do Pedro na seleção olímpica, colocou o plano C para jogar, e o plano C está jogando o que o Muniz está jogando, né? Então o Flamengo tem boas notícias dentro das más notícias de calendário e da má notícia que foi a derrota no jogo contra a equipe do Bragantino. O Flamengo tropeçou, São Paulo não faz um bom campeonato, o Inter e o Grêmio não decolam, o Atlético está aproveitando, o Palmeiras está aproveitando, hoje estão rivalizando com o Bragantino, com o Fortaleza e com o Atlético Paranaense. E na cabeça do Muniz, muitas vezes podia passar, cara, quando que eu vou ter chance de jogar aqui? Não é, Fábio? É isso. Aproveitar as chances, né? Tá aproveitando, exatamente. Porque o Flamengo é um time que chama a atenção da seleção, né? Então os jogadores iriam ser convocados, abriria uma chance para o Muniz, mas o que mais importa é você saber aproveitar a chance que você tem, né? Então é um jogador que está fazendo muito bem feito o seu papel, né? A gente não é um jogador que não está deixando a saudade ser muito grande do Gabigol, seja do Pedro, porque está conseguindo dentro do campo entregar e fazer os gols que cabem a ele, né? O jogador diário, camisa 9, ele tá ali para empurrar a bola para dentro. Então, assim, é um jogador que vem fazendo gols em quase todas as partidas. O segundo gol dele é brilhante e é bacana demais, né? Quando você vê um jovem talento assim despontando, né? Então, o Flamengo tá muito bem servido, né? Nessa função, o Flamengo tá muito bem servido. O Fortaleza empatou agora a partida contra o Fluminense, tá 1-1, e é o próximo adversário do Flamengo. Bom jogo também no Maracanã, hein? Muito bom mesmo. Ontem me chamou a atenção que o Flamengo no segundo tempo ficou mais cansado, né? E aí acabou usando da falta de recurso ou do recurso de levantar a bola na área meio que de qualquer jeito. Mas o Rogério morreu com substituição a fazer, né? Poderia ter promovido mais mudança, e não é promover mudança por promover mudança. É porque os jogadores vão ficando mais cansados mesmo, né? Em reta final, em um jogo que foi muito corrido. E ele tem sido criticado hoje, ontem à noite já, por causa disso, né, Bruno? Poderia ter realmente mexido um pouco mais no meio campo. Uhum. Pessoal, a gente tem uma fase de grupo da Libertadores, a gente pontuava a campanha histórica, 3 jogos, 3 vitórias. E às vezes o torcedor acha que é pinimba, que é birra, e não é, porque vai acontecer situações assim de times mais qualificados, é o que o Calçade apontou. Você não retarda, você não reduz, você fica torcendo, você não compõe, você não tem uma ideia coletiva de final de jogo, de voltar. Se você está dando aquele gás até o último minuto em busca do gol, você precisa dar também para não tomar esse gol. Tem outro time do outro lado do campo, não é só você que está buscando. E aí na carona do que você falou, Vitor, que eu queria pontuar da coletiva do Rogério, já vamos entrar no assunto do Pedro, que eu acho que também é interessante que o William está querendo. Ele fala que o lance do segundo gol é simplesmente uma situação de transição defensiva. Eu não achei simplesmente uma situação de transição defensiva. O terceiro gol, sim. Não sei se ele se confundiu nas palavras. Mas o segundo gol, o Flamengo até tenta retardar, que é o que o Calçade pedia. Mas aí retarda, o Bragantino circula bem a bola, o Red Bull Bragantino circula a bola, acha, afunda o jogador, abre o campo, tem o cruzamento, o Flamengo não chega bem na área com o Diego Gerson, como a gente já falou, tem o bate-rebate, e aí não é só uma situação de sorte, como ele fala ali, né? Parece que foi apenas um lance ao acaso. Tem o erro do posicionamento inicial, tem o erro do bote do Gerson, que é um pé meio mole, é um erro de posicionamento, a bola sobe, e aí tem uma situação também de bola aérea, de posicionamento da sua linha defensiva. Tô longe de achar que foi uma situação pontual de transição, e tô longe de concordar também do Rogério que foi um erro ali de bate e rebate. Parece que estava batendo na canela de uns 3 caras ali e de repente a bola entrou. Não foi isso. Tinha um conceito ali e tinha uma situação de erro do Flamengo. Fala, Calça. Esses cruzamentos, o tempo todo, o time tá só marcando, olhando para a bola. É o seguinte, naquele segundo gol, o Bragantino eles conseguem, o Flamengo fica dividido dentro da área, uma galera foi para a pequena área, a outra está na marca do pênalti, e os 2 jogadores do Bragantino estão entre essas 2 linhas, dentro da área, para receber o passe. Não é assim. O jogador dentro da área, você precisa marcar o jogador. Você não pode ficar só ali. Ali o Flamengo afundou para defender o gol. Não é só isso, não é só assim que se joga. Então, sim, tem muito erro conceitual. Exato. Sim, é enorme. Depois, não dá para. Desculpa, sorte não é sorte. É erro de
falar em treinamento é difícil, né? Porque os times não treinam. Mas aí, cara, você tem que trabalhar no vídeo, infelizmente, né? E esse é um outro lado do futebol brasileiro. Nós nunca vamos assim atingir a qualidade que a gente pede, fala, aponta os erros, sem poder corrigir isso dentro de campo, né? Então, assim, o que a gente está vivendo aqui, e isso se aprofunda com a pandemia, você vai dilacerando a questão técnica. Às vezes tem bons jogos, às vezes o jogo você percebe que falta conteúdo, porque faltou treinar, porque faltou conversar, ou porque não se sabe arrumar, ou porque não se consegue tempo para isso, e a gente vai levando a qualidade do nosso jogo lá para baixo. Então, assim, sempre é bom tocar nisso, porque também não dá para ficar falando aqui, passar um linha todo, ignorando a quantidade de partidas que as equipes brasileiras fazem ao longo de um mês, sem contar os desfalques também que a equipe está sendo submetida em relação de competição de Copa América, né? Só seus 2 meias, um voltou de Covid, o Pedro da Seleção Olímpica. Quer dizer, é um festival de absurdos que os clubes têm que suportar. Assim, e suportam porque também nunca fizeram nada para resolver. Outra coisa aí, João, que chamou a atenção então nessa coletiva, é a história do Pedro. Anotei até aqui, ó. Decisão administrativa. Não há participação minha. O Rogério deveria ter voz, né, na liberação do Pedro, ou João Guilherme? Olha, eu acredito que ele, em algum momento, será consultado, né? Mas o Flamengo já divulgou. Vocês estão ouvindo o João? Não estou ouvindo o João Guilherme, não. O João tá mutado pra gente no Discord, mas tá saindo na TV. A gente quer te ouvir, João Guilherme. Ele pode ser ouvido. Nós não podemos ouvi-lo porque ele não quer que a gente escute. É só pagar a caixinha no final do programa. Só pagar aquela caixinha bacana, Pedro. Né? É aquela caixinha bacana. Mas, ó, mutei aqui para ficar ouvindo atentamente vocês aqui no que vocês estão falando em relação à participação do time do Flamengo. Mas respondendo sobre o Pedro, eu acredito que em algum momento o Rogério será ouvido sobre o tema. Porém, essa é uma decisão da diretoria do Flamengo e da presidência do Flamengo. E aí entra o lado político na situação, né? Porque o Flamengo já vem se desentendendo com a CBF há algum tempo. O Flamengo solicitou que o Pedro não fosse convocado, como outros clubes fizeram e foram atendidos, e o Flamengo não. O Pedro foi convocado. Então o Flamengo, além de achar que o Pedro é um jogador caro e muito importante em momentos decisivos que estão chegando, como por exemplo da Libertadores da América, mesmo não sendo um titular hoje absoluto, mas é bom ter uma opção como o Pedro no momento decisivo de Libertadores da América. Então, pelo que o Flamengo diz, é uma decisão que vem acima do Rogério Ceni, né? O Flamengo não vai liberar o Pedro. E, obviamente, que o Rogério Ceni ficará contente de poder contar com o Pedro, porque é importante ter um jogador como esse, que seria titular em qualquer time do futebol brasileiro, num momento decisivo como vem por aí Libertadores da América e outros jogos que estão também chegando. E digo mais, William. Até se o treinador pedir para o jogador não ser convocado, isso não tem que passar pelo... O treinador tem que falar com o jogador, mas a decisão tem que ser administrativa, porque no final das contas o treinador lida com o atleta e o atleta quer ir. Então isso pode gerar... Estou indo muito no detalhe, tá? Isso você pode acha que ele não tem que se envolver isso mesmo? Eu tô entendendo o que você está falando, porque eu compartilho do teu pensamento. Então, isso pode gerar alguma insatisfação. Porque a situação do jogador que quer ir para a Olimpíada, ela é muito confortável, né? Porque ele não vai perder a vaga no clube. Ele volta da Seleção Brasileira Olímpica, da inútil Seleção Brasileira Olímpica, e volta para o clube dele, onde ele está bem remunerado, onde ele é respeitado e querido pela torcida, onde ele pode melhorar cada vez mais como atleta, onde ele pode ganhar projeção de mercado, onde ele pode ganhar títulos que vão pesar muito na sua carreira, que vão ser muito importantes. Então, para o jogador, tudo bem, para a Seleção Brasileira, e todo jogador gosta de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Raríssimos são os que acham isso uma coisa menor. A maioria, se você perguntar, quer ir, né? E eu respeito o desejo deles. Mas, nesse caso, eu volto a falar pela enésima vez. O clube é a prioridade. Seleção Olímpica não é data FIFA. A Seleção Olímpica, quando ganha um título de Olimpíada, não torna o futebol brasileiro maior.
né? Se a seleção brasileira for campeão do mundo, tem um peso gigantesco. O peso da seleção olímpica é nulo, 0. A Argentina, como disse Lúcio Gonzalez pra gente no Bola da Vez, com Plihal e Lugano, falou: a Argentina vive um jejum de títulos. Messi foi campeão olímpico. Na Argentina ninguém liga. A Argentina que raramente consegue uma medalha de ouro olímpica, né? O Brasil ainda consegue mais medalhas, até porque tem uma população muito maior, então tem mais condições de revelar atletas na sua fraquíssima estrutura esportiva, que privilegia apenas o futebol e quem sabe o vôlei, né? No máximo. Então, o dirigente do Flamengo tem nessa hora que pensar no clube e tem que resolver isso com o Pedro. Eu tenho certeza que o Pedro quer muito ir para a Olimpíada, mas se ele não for, o veto tem que vir da diretoria para o treinador chegar e explicar que ele é importante, que ele faz falta na equipe, né, que se depender do Rogério, ele prefere o Pedro com os jogadores do Flamengo, mas a decisão, quem toma no final das contas é o chefe. Se o Pedro tiver alguma coisa a reclamar, pode ir lá falar com o Landim. William, Fala, Calçade. Eu tenho a impressão que o Rogério é impossível esse tipo de assunto não passar pelo Rogério. E eu tenho a impressão. Eu ia falar isso, estou de acordo, Calça. Ele só. A diretoria. Ele se esquivou ali. Tirou o corpo fora, né, Calçade? Pra que ele vai fazer? Você vai falar assim, o Rogério, você acha que. Rogério, você quer que convoque o Arrascaeta? Quero. E o Everton? Quero. E o Pedro? Quero. Não, não convoque ninguém. Então, seguinte. O jogador quer ir, vamos respeitar. A diretoria já sabe. Vai lá e a diretoria resolveu tal. E ele não se mete nisso com o jogador não fazer bico. Não vão perguntar para ele sobre CBF, um monte de coisa que ele não precisa responder. Até porque é o seguinte, né? Hoje a cabeça do Rogério. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.